Se você acha que já viu de tudo no mercado de usados, se prepara, porque hoje eu vou te mostrar 5 carros que todo mundo ignora, mas são as melhores compras escondidas do Brasil. São verdadeiras joias esquecidas nos classificados, enquanto todo mundo briga pelo mesmo modelo de sempre. Tipo aquela pessoa que ignora o prato mais barato do cardápio e depois reclama que gastou uma fortuna no jantar. Então fica comigo até o final, porque qualquer um desses carros pode ser exatamente a virada que o seu bolso estava esperando. Bora começar pelo número 5. Imagina comprar um carro achando que tá levando pra casa só mais um sedã comum e descobrir depois que ele carrega duas famas completamente opostas ao mesmo tempo. De um lado, motoristas que juram nunca trocar esse carro por nenhum outro. Do outro, gente que jura nunca mais pisar numa concessionária da marca. Pois é exatamente essa a história do Gran Siena 2013. O sedã que parece ter dois personagens vivendo dentro da mesma carroceria. E hoje eu vou te mostrar por que, mesmo assim, ele continua sendo um dos usados mais procurados das ruas. Vamos começar pelo que faz esse carro ainda hoje despertar tanto interesse. O espaço interno é generoso para a categoria, com um banco traseiro que acomoda 3 adultos sem ninguém precisar negociar espaço de cotovelo, o que já é praticamente um milagre dentro de um sedã compacto. O porta-malas também impressiona, com um volume que costuma superar boa parte dos concorrentes diretos, o suficiente para guardar as compras do mês inteiro sem transformar o banco de trás numa competição de Tetris. O motor 1.6 16 válvulas entrega uma resposta ágil no dia a dia, com retomadas de velocidade surpreendentemente espertas para quem esperava apenas um carro família básico e nada além disso. O consumo também é um ponto forte, principalmente rodando com etanol em trajetos urbanos, o que ajuda e muito o bolso de quem enfrenta trânsito todos os dias da semana. E o acabamento interno, mesmo depois de mais de uma década, ainda segura bem o tranco, sem aquele efeito plástico ressecado ou banco afundado que aparece em tantos concorrentes da mesma época. Só que, e aqui vem a parte que o vendedor não costuma contar com tanto entusiasmo, esse modelo carrega alguns pontos de atenção que você precisa levar muito a sério antes de fechar negócio. O primeiro deles é um barulho característico na suspensão dianteira, um estalo seco que aparece principalmente em lombadas e buracos, e que virou assunto tão recorrente entre proprietários que praticamente virou piada interna entre os donos do modelo. Também vale ficar de olho no sistema de embreagem, que em algumas unidades apresenta desgaste bem antes do esperado, sobretudo em carros que rodaram bastante dentro de cidade grande ou que trabalharam como veículo de aplicativo. E se a versão que você está avaliando vier equipada com câmbio automatizado Dualogic, redobre a atenção, porque esse conjunto ficou conhecido por engasgos e trocas de marcha bruscas em alguns exemplares específicos. A boa notícia é que nada disso condena o carro como um todo, só exige atenção redobrada na hora da escolha. Exija o histórico completo de manutenções, faça uma inspeção detalhada antes de fechar negócio e, sempre que possível, priorize a versão 1.6 com câmbio manual, que historicamente se mostrou a mais equilibrada e a queridinha entre mecânicos, justamente por fugir das dores de cabeça do câmbio automatizado. E aqui tá o detalhe que pouca gente comenta. Apesar de toda essa fama dividida, o Gran Siena continua sendo um dos sedãs mais escolhidos entre taxistas e motoristas de aplicativo, justamente pela robustez da mecânica quando bem cuidada e pela facilidade absurda de encontrar peças, já que praticamente qualquer oficina de bairro sabe mexer nesse motor de olhos fechados sem precisar de manual de instruções. Isso significa manutenção rápida e barata, sem depender de concessionária cara ou de peça importada com preço salgado. Some a isso um desenho que, ainda hoje, passa longe de parecer datado, com linhas que disfarçam muito bem os mais de 10 anos de estrada. E você entende por que tanta gente continua colocando esse modelo no topo da lista quando o assunto é custo-benefício de verdade. Outro detalhe curioso é que esse sedã foi, por muito tempo, um dos preferidos entre motoristas profissionais, o que na prática funciona como um teste de resistência gratuito conduzido por milhares de pessoas rodando todos os dias, o ano inteiro, sem parar. E o melhor de tudo é o preço. No mercado de usados, esse modelo pode ser encontrado a partir de R$29 mil, com valores chegando a R$37 mil, dependendo da versão, da quilometragem rodada e do estado geral de conservação da unidade. Para quem busca um sedã espaçoso, econômico no dia a dia e barato de manter no mecânico de confiança, dificilmente você vai encontrar uma relação de custo-benefício tão equilibrada quanto essa.
Com o Grand Siena, a gente já entendeu que nem toda fama ruim conta a história inteira, e que às vezes o carro certo é exatamente aquele que exige só um pouco mais de atenção na hora da escolha. E essa mesma lógica fica ainda mais interessante quando a gente chega no próximo nome dessa lista. E antes da gente continuar, você já deu uma olhada se você está inscrito no canal? Saiba que o seu apoio é extremamente importante, então não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar esse vídeo com um amigo e por último, para me ajudar ainda mais, deixe um comentário nesse vídeo porque o seu engajamento ajuda demais o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo bacana e recomendar para mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda e bora para o próximo. Se alguém te disser que esse sedã aqui é praticamente perfeito, saiba que essa pessoa provavelmente nunca teve paciência de ler os relatos de donos até o final. Porque o número 4 da nossa lista esconde uma armadilha silenciosa bem debaixo daquela lataria bonitinha e hoje eu vou te mostrar exatamente onde ela mora antes que você caia nela. Estamos falando do Cobalt 2018, o sedã que a fabricante praticamente refinou depois de anos de ajustes e que virou um dos usados mais respeitados entre quem procura espaço de sobra, economia real e durabilidade, sem precisar gastar uma fortuna. E olha, o motivo do respeito é fácil de entender. O porta-malas desse carro é gigantesco, com um volume que passa de 560 litros, o tipo de espaço que faz até mudança de casa parecer tranquila. O banco traseiro também surpreende, com espaço para pernas que muita gente só espera encontrar em categorias bem mais caras. Nos motores 1.4 e 1.8, o desempenho é honesto, com torque suficiente para encarar ladeiras sem drama e um consumo que, rodando bem, entrega uma economia difícil de bater dentro do segmento. A partir da reestilização, o desenho ficou consideravelmente mais moderno, o acabamento interno subiu de nível e a insonorização também evoluiu bastante, deixando a cabine surpreendentemente silenciosa para um carro dessa faixa de preço. Resultado é o tipo de sedã que consegue agradar tanto quem usa para trabalhar o dia inteiro, quanto quem só quer levar a família para viajar no fim de semana com conforto. Só que para fechar negócio com segurança, você precisa ficar de olho em alguns detalhes bem específicos. O primeiro é a pintura, que em determinadas unidades, principalmente nas cores mais claras, começa a descascar nos acabamentos próximos aos vidros e ao porta-malas depois de alguns anos de uso. O segundo ponto é um barulho na suspensão dianteira, mais especificamente na região das bieletas e da caixa de direção, que costuma aparecer em pisos irregulares e é motivo recorrente de reclamação entre proprietários. Também vale testar bastante o sistema multimídia MyLink antes de fechar negócio, porque alguns exemplares apresentam travamentos de tela e falha na conexão Bluetooth, o que é chato, mas está longe de ser motivo para descartar o carro inteiro. Nada disso invalida a reputação do modelo, só exige atenção redobrada. Peça o histórico completo de manutenção, faça uma inspeção cuidadosa na suspensão e na bateria antes de assinar qualquer papel. E sempre que possível, priorize a versão 1.8 com câmbio manual, que historicamente se mostrou mais simples mecanicamente e mais barata de manter no dia a dia. E aqui vem um dado que reforça bem o porquê desse carro ainda ser tão cobiçado usado. Por muito tempo ele foi um dos sedãs mais vendidos entre motoristas de aplicativo e famílias que rodam quilometragem alta todos os meses. O que na prática funciona como uma prova de resistência conduzida em massa, todos os dias, nas condições mais variadas possíveis. Curiosamente, mesmo depois de sair de linha, a procura por ele no mercado de usados continua tão forte que encontrar um exemplar bem conservado virou, de verdade, motivo de comemoração entre quem está caçando um usado. E o preço reflete exatamente essa procura toda. No mercado de usados, esse modelo pode ser encontrado a partir de 50 mil reais, com valores chegando a 60 mil reais, dependendo da versão, da quilometragem rodada e do estado geral de conservação da unidade. Um valor que ainda assim compensa, considerando o espaço, a durabilidade mecânica e o baixo custo de manutenção que esse sedã carrega. Com o Cobalt a gente reforça um padrão que já está ficando bem claro nessa lista, o de que o usado ideal quase nunca é aquele sem nenhuma ressalva, e sim aquele cujas ressalvas você já conhece antes de comprar. E é exatamente essa mentalidade que vai te ajudar a entender ainda melhor o próximo carro da nossa contagem. Tem um detalhe sobre esse SUV que quase ninguém comenta, e que na prática livra ele de dois dos piores pesadelos mecânicos que qualquer dono de EcoSport já enfrentou. Enquanto outras versões da família ficaram marcadas por dor de cabeça e processo na justiça, esse aqui escapou praticamente ileso, tipo aquele primo que cresce dentro da mesma família cheia de treta, mas nunca se mete em nenhuma confusão. Deixa eu te mostrar exatamente por quê. Porque o número 3 da nossa lista é a Storm, a versão mais aventureira, mais equipada. E olha só,
Também uma das mais espertas de se comprar usada dentro de toda a linhagem EcoSport. Vamos começar pelo que faz esse SUV se destacar tanto visualmente quanto mecanicamente. A identidade da Storm é praticamente inconfundível, com grade, para-choques e detalhes em acabamento fosco, adesivos exclusivos e até a capa do step personalizada, entregando aquele visual de quem está sempre pronto para sair do asfalto. O motor 2.0 Flex entrega 176 cavalos, potência de sobra para ultrapassagens tranquilas e para tração integral encarar terra batida ou areia de praia sem sofrimento. E aqui vem o pulo do gato. Diferente de outras versões da família que sofreram muito com o câmbio automatizado de dupla embreagem, essa aqui usa uma transmissão automática convencional de 6 marchas, o mesmo conjunto usado em modelos maiores da marca, o que significa trocas suaves sem herdar aquela fama de transmissão superaquecendo no meio do trânsito. O acabamento interno também impressiona, com bancos e volante em couro, detalhes que imitam couro no painel e nas portas, e um consumo que, segundo dados oficiais, roda em média 11 km por litro na estrada com gasolina, um número respeitável para um SUV com tração nas 4 rodas. Só que, mesmo fugindo dos 2 maiores vilões da história recente da EcoSport, esse SUV ainda pede atenção em pontos bem específicos antes da compra. O sistema de injeção do motor 2.0 é sensível à qualidade do combustível, e o abastecimento repetido com combustível adulterado ao longo dos anos pode derrubar a pressão da linha e prejudicar a resposta do motor. Também vale conferir com cuidado o sistema de tração integral, principalmente o rolamento central do eixo cardan e o óleo do diferencial traseiro, itens que exigem troca periódica e que costumam ser esquecidos por quem nunca tirou o carro do asfalto para valer. E não estranhe se sentir um pequeno solavanco entre a primeira e a segunda marcha em baixa rotação. Isso é uma característica normal dessa transmissão, não necessariamente um defeito escondido. Peça o histórico completo de manutenção da caixa e do diferencial. Faça uma inspeção detalhada antes de fechar negócio e, sempre que possível, escolha uma unidade com revisões em dia na parte de injeção e tração, porque essa é praticamente a única exigência real para aproveitar tudo de bom que essa versão oferece sem sustos pela frente. E aqui vai um dado que reforça o quanto essa versão é subestimada no mercado de usados, enquanto outras gerações da EcoSport carregam até hoje fama de câmbio problemático e correia de motor com vida curta, a Storm 2020 escapa completamente dessas duas polêmicas, o que na prática significa levar para casa o visual mais aventureiro da linha sem herdar as reclamações mais famosas dela. Curiosamente, entre quem gosta de uma trilha leve no fim de semana, essa versão virou sinônimo de SUV compacto que aguenta o tranco sem exigir oficina especializada, unindo praticidade do dia a dia com uma pitada real de aventura. E o preço reflete bem esse equilíbrio todo. No mercado de usados, esse modelo pode ser encontrado a partir de R$ 79 mil, com valores chegando a R$ 90 mil dependendo da quilometragem, do estado de conservação e da procedência da unidade. Com a Storm, a gente entende que, às vezes, a versão mais estilosa da família também é a mais inteligente de se comprar usada, bastando ficar de olho nos detalhes certos. E esse raciocínio caminha direto para o próximo carro da nossa contagem. Imagina economizar R$ 30 mil só porque alguém te avisou a tempo para evitar uma única escolha errada dentro do mesmo carro. É tipo pedir pizza sem saber se vai vir com azeitona ou não. Só que aqui a surpresa pode custar bem mais caro que uma pizza estragada. Pois é basicamente isso que esse vídeo pode fazer por você agora, porque o número 2 da nossa lista é o tipo de sedã que separa quem pesquisa antes de comprar de quem aprende a lição do jeito difícil. Estamos falando do Versa 2016, um dos sedãs mais espaçosos e mais baratos de manter do mercado desde que você escolha a versão certa, e é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Vamos pelos motivos que fazem esse carro ainda hoje aparecer tanto nos anúncios de usados. O espaço interno é um dos grandes trunfos do Versa, com um banco traseiro que rivaliza com sedãs de categoria acima e um porta-malas enorme, perfeito para quem viaja com a família ou carrega volume grande no dia a dia. Os motores 1.0 e 1.6 são simples, naturalmente aspirados, sem turbo e sem complicação nenhuma, o que se traduz direto em manutenção barata e peça fácil de achar em qualquer oficina de bairro. A rede de assistência da marca também é ampla, o que ajuda bastante na hora da revisão. E o consumo, principalmente na versão 1.6, entrega uma média honesta tanto na cidade quanto na estrada, sem sustos no posto de gasolina. Só que agora vem o ponto que literalmente decide se essa compra vai ser um sucesso ou uma dor de cabeça, cara. O Versa 2016 foi oferecido com câmbio automático CVT em algumas versões, e é justamente aí que mora o problema mais comentado do modelo inteiro.
relatos recorrentes de patinação, trancos entre marchas simuladas, ruído metálico ao acelerar fundo e até perda de potência em trânsito parado aparecem com frequência entre proprietários, e o conserto desse conjunto, quando o problema é grave, pode facilmente ultrapassar R$30 mil, quase a metade do valor do carro. Isso não significa que toda unidade com CVT vai dar problema, mas significa que você precisa levar isso muito a sério antes de assinar qualquer papel. Antes de fechar negócio, não abra mão de ver o histórico de revisões do câmbio, com comprovação da troca do fluido dentro do prazo recomendado pelo fabricante, e reserve um tempo para um test drive caprichado, prestando atenção em qualquer trepidação ou barulho estranho na aceleração. E se puder escolher, essa é a hora de cravar. Fique com a versão de câmbio manual, mecanicamente muito mais simples, historicamente mais confiável e que evita completamente esse ponto de atenção que assombra tantos donos da versão automática. E a boa notícia é que, evitando esse único ponto crítico, sobra um carro extremamente competente para o que se propõe. A versão manual do Versa segue rodando tranquilamente além dos 200 mil quilômetros com manutenção básica em dia, o que reforça o quanto o problema do modelo está concentrado especificamente no câmbio automático e não na mecânica do carro como um todo. Curiosamente, entre vendedores de usados, virou praticamente jargão dizer que existem dois Versas diferentes dentro do mesmo carro. O manual tranquilo e sem drama, e o automático que exige atenção redobrada, e saber diferenciar bem os dois é exatamente o que separa uma boa compra de um arrependimento caro. E o preço reflete bem essa realidade dupla. No mercado de usados, esse modelo pode ser encontrado a partir de R$37 mil, com valores chegando a R$50 mil, dependendo da versão, do tipo de câmbio, da quilometragem e do estado de conservação da unidade. Com o Versa, a gente fecha um capítulo importante dessa lista, o de que, às vezes, a diferença entre economizar e se arrepender está literalmente escondida na ficha técnica, numa única letra depois do nome da versão. E é com esse raciocínio afiado que a gente chega no carro que abre o pódio da nossa contagem. Chegamos no número 1. E se alguém te disser que carro de entrada da Toyota é sinônimo de carro sem graça, deixa eu te contar uma coisa. Esse aqui pode ser o usado mais esperto de manter dessa lista inteira. E olha que a concorrência não foi nada fraca. Só que antes de sair correndo atrás do primeiro anúncio branco pérola que aparecer na tela, presta atenção no que vem a seguir, porque esse detalhe específico já decepcionou muita gente que jurava amor eterno à marca. Estamos falando do Etios 2016, o queridinho de quem busca economia de verdade sem abrir mão da tranquilidade mecânica. E o motivo de tanta procura é simples de entender. A robustez mecânica desse carro é praticamente lendária dentro da categoria, com motores 1.3 e 1.5 simples, sem turbo, sem excesso de tecnologia, projetados justamente para rodar muito e custar pouco na oficina. E não é força de expressão, o índice de manutenção veicular desse modelo está entre os mais baixos da categoria, tanto no hatch quanto no sedã, o que na prática significa peça barata, revisão em conta e mecânico satisfeito em qualquer cidade do país. O consumo também ajuda bastante, com médias que giram em torno de 11 km por litro, sem exigir combustível especial nem cuidado extra. Some a isso o espaço interno generoso, principalmente na versão sedã. E você entende por que taxistas, motoristas de aplicativo e frotas corporativas adoram esse carro. Ele simplesmente não sai de circulação. Só que, se você já é apaixonado por aquele branco pérola brilhante, prepara o coração, porque esse carro tem uma queda dramática por descamar tinta, tipo poste mal pintado depois do carnaval. Esse é o problema mais citado entre proprietários, principalmente nessa cor específica, embora relatos apareçam em outras tonalidades também. Outro ponto de atenção é a vedação das portas e do assoalho, que em algumas unidades permite entrada de água em dia de chuva forte e até poeira em estradas de terra, o que exige olhar atento para qualquer cheiro estranho lá dentro. Na versão manual vale conferir também o estado da embreagem, que em alguns exemplares apresenta desgaste antes do esperado. E já que estamos falando em segurança, esse modelo teve um recall pontual relacionado ao airbag em algumas unidades, então confirmar se o recall foi realizado é obrigatório antes de fechar negócio. Nada disso condena o carro, mas pede um olhar atento na hora certa. Antes de comprar, peça o histórico completo de manutenções. Examine com calma as bordas do teto, das portas e do porta-malas, atrás de sinais de bolha na pintura. E sempre que possível, prefira a versão 1.5 manual, com a embreagem já revisada, que entrega a melhor relação entre desempenho e durabilidade dentro de toda a família. E aqui está o motivo de esse carro fechar a nossa lista com chave de ouro. Mesmo com esses pontos de atenção, o Etios segue sendo um dos usados mais fáceis de revender depois
exatamente por carregar a reputação de confiabilidade da marca japonesa em cada quilômetro rodado. Curiosamente, é um dos modelos mais escolhidos por locadoras e frotas justamente por aguentar quilometragens altíssimas sem grandes sustos mecânicos, o tipo de prova de resistência que poucos concorrentes da categoria conseguem igualar. E o preço acompanha bem essa fama toda. No mercado de usados, esse modelo pode ser encontrado a partir de R$ 42 mil, com valores chegando a R$ 55 mil, dependendo da versão, da cor, da quilometragem e do estado de conservação da unidade. E assim a gente fecha a lista de hoje. 5 carros usados que provam que economia e tranquilidade mecânica podem sim andar lado a lado, desde que você saiba exatamente onde olhar antes de assinar qualquer papel. Se esse vídeo te ajudou a enxergar oportunidades que talvez você tivesse ignorado até agora, deixa o like porque isso ajuda muito esse conteúdo a chegar em quem também está caçando o próximo carro. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem lista nova com carro escondido, dica de compra e alerta que pode poupar um bom dinheiro do seu bolso. E deixa aqui nos comentários qual desses 5 você levaria para casa sem pensar 2 vezes. Essa troca com vocês é o que mantém esse canal de pé. Valeu por assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo.